A nova ordem mundial compreende o domínio do mundo na mão de poucos poderosos. Quando eu vou nos intelectuais do Vale do Silício, que são hoje os grandes mentores da riqueza mundial, eu vou falar sobre isso em algum momento. A riqueza mundial hoje está na mão de poucas famílias. Na mão de poucos poderosos. Na mão de poucas famílias. Na mão de poucos poderosos. Parece que existe mais ou menos mais de 2.000 bilionários no mundo. Quase 2.500 bilionários. E eles é que controlam tudo. Hoje os grandes mentores da riqueza mundial, eu vou falar sobre isso em algum momento. A riqueza mundial hoje está na mão de poucas famílias. Eles falam: precisamos de um governo único. Pela primeira vez na história. E parece que o propósito desses bilionários, dessa nova ordem mundial, é fazer um reset na economia. É reconfigurar o mundo. Mas não é só econômico. O grande ideal da nova ordem mundial é o viés ideológico. E mostrou para você que ainda está incrédulo que o mundo pode, a despeito das diferenças políticas, se unir em torno de um mesmo propósito. Seja de esquerda ou de direita, está todo mundo usando máscara. Seja a França ou o Irã, está usando máscara. Seja Israel ou a Arábia Saudita, estão usando máscara. O Covid parou o mundo. Parou o mundo. Sem que você saiba, nós estamos vivendo um regime comunista silencioso, totalitário, onde o Estado governa. Aqui em Franca está tendo um regime comunista. Como? O uso obrigatório de máscara. Seja de esquerda ou de direita, está todo mundo usando máscara. É o cenário de agora, o aparelhamento do Estado, os conflitos, as guerras. Por quê? Porque o anticristo vem para promover uma paz mundial. Para isso o mundo tem que estar igual agora, todo mundo batendo cabeça e as nações urdindo de terror. Eles falam: precisamos de um governo único. Pela primeira vez na história. O anticristo vem para promover uma paz mundial. Para isso o mundo tem que estar igual agora, todo mundo batendo cabeça. O que nós teríamos no início do ano, que eu estava a ponto de ver o que ia acontecer para unir o globo num governo único? O Papa Francisco estava reunindo líderes do mundo inteiro para propor uma nova agenda. E é isso que já está aí. Escolas com banheiros sem sexo, ideologia de gênero, descriminalização da pedofilia, aprovação do aborto, taxar a Bíblia como um livro de discurso de ódio, limitar a atuação das igrejas, fechar as igrejas, exterminar do calendário nacional feriados religiosos, como Natal, Páscoa. Exterminar a era cristã. No Antigo Testamento, Deus deu uma ordem para o povo de Israel: você colocará a lei do Senhor na tua mão e como frontal entre os olhos. Eu não sei se você já viu alguma cena de Israel, que tem o judeu orando lá no monte, no Muro das Lamentações, e ele fica orando lá, né? Baruch haba Beshem Adonai Eloheinu melech. E ele fica orando lá no Muro das Lamentações, e aqui ele tem uma caixinha preta na testa, e ele amarra aqui no braço. Hoje os judeus colocam no braço esquerdo. Ele coloca um outro. O que está ali? Ali está o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é único. A lei do Deuteronômio, os mandamentos de Deus, para ele sempre se lembrar com a sua ação e com a sua mente que Deus é único e que tem os mandamentos de Deus. O risco que elas têm, que elas correm, é de serem marcadas com 666, a marca da besta, a qual quem possuir não será salvo. E como eu
Porque a Bíblia diz: fez com que todos, ricos e pobres, grandes e pequenos, servos e livres, fosse posto um sinal na mão ou na testa, para que sem o sinal ninguém pudesse comprar ou vender. Aqui está a sabedoria. Quem tem sabedoria, calcule o número da besta, pois é número de um homem: 666. Agora como que eu chego? Subo numa torre e grito: não aceitem a marca! É assim que eu a salvo? Não, é assim que o cavalo branco atua, desde a minha parente que vive na mesma casa, aos vizinhos, colegas de trabalho, escola, hospitais, tribos, línguas, cidades, estados, nações, continentes, o mundo. Não, como eu alerto eles da marca? Arrependei-vos e credes no Evangelho de Cristo. Todos pecaram, destituídos da glória de Deus estão. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade dos homens. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que o condenasse, mas para que o salvasse. Quem crê nele tem a vida, quem não crê não tem a vida, mas sobre ele está a ira de Deus. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. É a única solução para este governo, este mundo, estas pestes, essas pragas e essas profecias. É a exposição lúcida, fiel, clara do Santo Evangelho. E quando eu leio o Apocalipse, me chama a atenção que o Apocalipse é a paródia de Satanás. Você tem o cordeiro degolado sentado no trono de Deus. Você tem o dragão com a cabeça degolada e curado, porque o cordeiro está degolado, mas está vivo. O dragão também está degolado, mas está vivo. E o cordeiro senta no trono de Deus Pai, e a besta senta no trono que o dragão lhe dá. E o cordeiro coloca o seu selo sobre os 144 mil, e a besta coloca a sua marca na testa, e o cordeiro coloca a marca na testa. E a paródia da besta é justamente o quê? O contrário do tefilim dos judeus. Se era a lei de Deus que tinha que estar no frontal e na mão, e ali a besta coloca um sinal na frente e na mão, eu não preciso entender isso como literal, como sendo um chip que vai estar aqui debaixo da pele. Eu preciso entender como diz o Apocalipse. É uma analogia do oposto da lei de Deus, ou seja, vai ser colocada uma lei que vai me impedir socialmente de guardar os mandamentos de Deus. Por isso que em Apocalipse 12 fala: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Essa nova ordem mundial quer resetar esses pilares cuja civilização está sustentada e colocar outros pilares. Que pilares são esses que ela quer substituir? É só nós vermos o viés ideológico dessa nova ordem. Qual é? Que doutrinas esses poderosos obedecem, atendem? Que disciplinas, que postulados eles defendem? Vamos lá. O socialismo, o marxismo, o comunismo, o ateísmo. O comunismo aparelhou todas as grandes instituições mundiais. Vai para a ONU, a Organização Mundial das Nações Unidas, fundada em 1945. Todos os seus secretários gerais, todos os secretários gerais da ONU, desde que foi fundada em 1945, são comunistas, socialistas. Então essa instituição é toda comunista. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, quem é o diretor dela? O chefão, o Tedros. Ele foi membro do Partido Comunista da Etiópia. Ele é o diretor da OMS. A Unesco, a Unicef, é toda dirigida
por esquerdistas, comunistas, socialistas. Agora me diz uma coisa. Você colocaria um nazista, um membro do partido nazista, à frente de alguma instituição? Ninguém faria isso, é uma loucura, né? Alguém que foi membro, que atuou no Terceiro Reich, o império assassino, que matou 6 milhões de judeus. Ninguém, todo mundo acharia um absurdo colocar um membro do partido nazista à frente de alguma instituição dessa importância. Ninguém faria isso. Pois o comunismo matou mais de 10 vezes do que o nazismo. Ele é 10 vezes pior. E está cheio de membros do Partido Comunista nas instituições. A Alemanha de Nietzsche foi a Alemanha que matou 6 milhões de judeus. E mesmo que alguém fale, você está culpando o povo? Não, mas um povo que era tão inteligente não percebeu que o Führer era um maníaco. E muita gente duvidou. Eu sei que é complicado falar de eventos finais, porque algumas coisas beiram a teoria da conspiração, e eu odeio teoria da conspiração. E parece teoria da conspiração, mas também parecia teoria da conspiração que Hitler houvera de fazer o que fez. Vamos voltar para o quadro. A verdade que seres humanos têm dificuldade de aceitar é que existem Hitlers em potencial em cada esquina do mundo. E qual foi a receita da maldade de Adolf Hitler? Já li vários livros sobre o nazismo, sobre a Segunda Guerra Mundial, e eu elenquei em 7 pontos a receita da maldade. Basta ter uma crise, um povo sem rumo, a Alemanha saiu destroçada da Primeira Guerra Mundial, uma índole má coletiva, a tendência, um marketing, você tem Leni Riefenstahl e você tem Joseph Goebbels, que foram os ministros da propaganda de Hitler, você tem Albert Speer, que teve o plano, um discurso de mentiras e sedução e o interesse de Satanás. É exatamente o que nós temos hoje. Nós temos uma crise, nós temos um povo sem rumo, nós temos uma índole má coletiva, nós temos um marketing promovendo coisas anticristãs e o povo de Deus batendo palma para isso, não tendo coragem de denunciar, participando, seguindo, dando like, fazendo parecer que tudo é a mesma coisa, até dividindo espaço na mídia, consumindo essas coisas. E tudo bem, e o marketing está aí. Nós temos um plano, nós temos discursos de mentiras, e nós temos um interesse de Satanás. Principalmente nos últimos 3 meses, onde essa crise mundial atingiu seu pico, seu clímax, seu ápice. E as decisões que vêm sendo tomadas, principalmente no campo político, têm sido muito estranhas. Me parece que a pandemia do coronavírus foi o precedente que algumas nações, governos, algumas potências usaram para estabelecerem um regime autoritário, totalitário. E parece que de modo silencioso tem acontecido isso. De forma sutil, silenciosa, em meio a esse surto de pânico, de medo, de horror que a mídia implantou na sociedade, enquanto a população tenta se recompor do susto, do medo, do pânico, e está com a sua mente embotada, fixada nas notícias, eles trabalham e aparelham todo o Estado e se infiltram em todas as instituições e, através dessas leis, do uso obrigatório de máscara, da vacinação compulsória, obrigatória, envolvendo 27 nações, para que a vacina seja aplicada ao mesmo tempo e que haja punição para quem se recuse a tomá-la. Parece que é
o estabelecimento de um governo ou de regimes totalitários, que vem através de governos tiranos, supressores da liberdade, e o pior de tudo, nós estamos vendo em escala global, mundial, simultânea, algo que nós nunca vimos antes, tem acontecido nesses últimos dias. Porque esse tipo de coisa nós sempre vimos. A história já narrou N acontecimentos semelhantes a esses. Entretanto, só tem uma sutil diferença. Quase nenhum deles foi global. Aconteceu com o mundo inteiro ao mesmo tempo, de forma simultânea. Como é que eu falo isso aqui agora? Se Deus manda, eu falo. Houve várias vezes que os 4 anjos de Apocalipse capítulo 7 estavam para soltar os ventos, e Deus mandou reter, porque o povo dele não estava preparado. Vocês sabem disso. Eu tenho a ligeira impressão, não estou afirmando, ligeira impressão, que os ventos estavam para ser soltos esse ano. O que nós teríamos no início do ano, que eu estava a ponto de ver o que ia acontecer para unir o globo num governo único? O Papa Francisco estava reunindo líderes do mundo inteiro para propor uma nova agenda, que cobrisse a questão ecológica, a questão da economia, a questão da família, e todo mundo estava para mandar representantes no mês de março. E coladinho nisto, fazendo parte do mesmo projeto, o 5G. Que quem entende de internet sabe melhor do que eu o que significaria o 5G no mundo. O 5G vai ser mais do que o advento da internet. O mundo seria outro. E na hora que essas duas coisas estavam para transformar o mundo, Covid. Parou tudo. Estou perguntando, não estou afirmando. Estou pensando com os meus botões. Será que Deus falou assim: eu vou permitir esse vírus para parar o mundo, porque o povo de Deus ainda está dormindo demais? E nós ainda estamos parados aqui esperando? Eu termino com isso. Filho do homem, quando eu disser ao perverso, ao pecador, certamente morrerás, e tu não avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse pecador morrerá na sua iniquidade, mas o sangue dele, da tua mão, eu o requererei. Deus vai nos cobrar o sangue dessa geração inteira que vai para o inferno, e você ficou em casa com essa pança vendo Netflix. Deus vai cobrar o sangue dessa multidão que está indo para o inferno, e você fazendo fofoca e gastando horas nas mídias sociais. Deus vai cobrar o sangue dessa geração inteira que vai ser tragada pela besta, pelo anticristo, e nós ficamos gastando dinheiro prodigamente. Ao menos gemer, ao menos uns 30 minutos orando por um punhado de almas. Será que não temos condição de fazer isso? Ao menos pelas nossas mães, pais, irmãos, filhos, sobrinhos, tios. Que esperança esse povo tem? Vai esperar nessas nações, nesses governos, nessas mídias. Eles não têm a resposta. Estão mortos, estão vazios, cegos, obstinados, suas mentes embotadas. Mas essa é a tocha de Israel, é a lâmpada de Deus na terra, é o sol que brilha na escuridão, a igreja.
Devemos brilhar. Oh Deus, eu sei que o Senhor não precisa de advogado, e se precisasse o Senhor teria pessoas muito melhores do que eu, mas, por favor, Senhor, faz alguma coisa para que teu povo acorde, ó Deus. Eu estou tentando falar, eu estou tentando pregar do meu jeito errado, torto, humano, mas eu estou tentando sacudir esse povo, Senhor, não no teu lugar, mas através de ti. E por favor, Senhor, muitos estão nesse momento clamando perdão. Perdoa os pecados desse povo, Deus, eu te suplico, como Moisés pediu. Traga-os de volta, Senhor. Tem tanta gente que eu conheci que hoje está fora da igreja, Pai. Tanta gente. Eu estou pregando num bairro que tem tanto ex-membro da igreja, pessoas machucadas, pessoas magoadas, outros críticos, outros que perderam a fé, outros que se encontraram no ateísmo ou numa espiritualidade alternativa. Oh, Senhor, tanta gente que um dia ocupou os bancos e agora está fora. Busca, Senhor. E perdoa os pecados coletivos que nós temos cometido, Senhor, como administradores, como pastores, como professores, como membros, como obreiros. Por favor, Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós não somos a melhor igreja, mas nós somos a Tua igreja, Senhor. Eu sei que o Senhor teria planos melhores se usasse anjos, mas o Senhor escolheu usar a gente. Perdão, Senhor, se eu preguei mais tempo do que devia, mas se o Senhor os manteve ali no ar é porque o Senhor tinha um propósito. Cuida dos teus filhos e cuida de mim também. Porque está escuro, estamos com medo, não vemos o teu rosto, mas sabemos que o Senhor está conosco, então isso vai acalmar o nosso temor e nós vamos dormir em paz. Manda um anjo, Senhor, agora, carinhar o rosto de cada um que está em oração comigo. Que ele sinta a brisa do Espírito, como se fosse a mão de um anjo carinhando o rosto dele, dizendo: você é amado de Deus. Em nome de Jesus. Amém.